A videoaula de hoje tem como objetivo distinguir fenômeno físico e fenômeno químico. Este material foi retirado do acervo online do estado de Pernambuco. Onde está ocorrendo as reações químicas ou físicas? Qual a diferença entre transformações químicas e físicas? Com certeza são essas perguntas que vocês devem estar tendo neste momento dessas aulas. Primeiro ponto, os fenômenos físicos e químicos eles estão presentes no nosso dia a dia. Ele não está presente apenas no laboratório. Muitas vezes a gente imagina que para ter uma reação química, para ter uma reação física, um fenômeno físico, ele só acontece no laboratório, com equipamentos especializados, com produtos vindos próprios para aquele experimento. Na realidade, nós analisarmos uma reação química, ela acontece dentro da nossa casa quando estamos cozinhando. Um fenômeno físico acontece quando o carro está se locomovendo. Então, ou seja, está presente no nosso dia a dia, mas muitas vezes nós não sabemos identificá-los. O que é uma transformação física? Uma transformação física é aquela que ocorre sem que forme nova substância. Ou seja, a substância ela é a mesma. Poderá ser dividida, poderá mudar de seu estado físico, mas vai ser a mesma. Por exemplo, um carro bate no poste. Ele amassou, houve uma transformação daquele carro, uma transformação física, mas a estrutura do carro, a substância que forma, a química que forma, não houve alteração nele na hora da batida. Se eu pego uma folha e amasso, a folha ainda é a folha, com a mesma matéria, não houve mudança da sua substância. Mas a partir do momento que eu pego aquela mesma folha e coloco no fogo e queimo, aí a folha já mudou, já nós temos agora uma transformação química. Então, nós temos exemplos aqui de transformações físicas para vocês. Primeiro, o papel se rasga. O papel é o mesmo, só está rasgado, mudou a situação como esse papel se encontra, mas a sua matéria é a mesma. O vidro que se parte, a água que ferve, a água que está no estado líquido e depois está no estado vapor, ela continua sendo a água, continua sendo H2O, só mudou o estado físico da água. Um gelo que derrete. Todos são exemplos de transformações físicas. Transformação química. Aquela quando tem a formação de uma nova substância. Ou seja, aquela substância que se formou, ela é diferente daquela inicial. Igual aquele estado, aquele exemplo que eu dei no início. Um papel que eu rasgo, um papel que eu amasso, a estrutura física, química não foi mudada, ela só foi mudar a sua estrutura física. Mas se eu pego esse papel e queimo, ali eu já não tenho aquela substância papel, aquela matéria de papel, ela foi mudada a matéria, já é outra matéria. Vamos a alguns exemplos de situações químicas que acontecem no dia a dia. Quando a gente grelha um bife, quando a fruta amadurece, a fruta quando amadurece ela muda o cheiro, muda a textura, muda o sabor. Um fósforo que acende, a oxidação do ferro, quer dizer, quando o ferro está enferrujando. Há umas evidências que a gente pode usar para nos auxiliar a identificar um fenômeno físico, uma transformação química. Nós temos uma mudança de cor. Quando, por exemplo, se faz um bolo, você vê que a cor do bolo, no final, ela muda. A liberação de gás, um comprimido efervescente dentro de uma água, uma reação química, está liberando gás. A formação de um sólido, tem hora que você mistura duas substâncias, você vê formando um sólido, um chamado precipitado que vai se formando. Formação de uma chama, liberação de calor, de chama se queimando, igual o papel pegando fogo, você vê aquela chama, ele se queimando. O aparecimento de um cheiro característico diferente. Então, nós vemos aqui a fabricação de pão. Se você pegar a massa de pão antes de ir para o forno e depois do forno, a gente vê a mudança que teve nesse pão. Esse pão mudou de cor, mudou de sabor, mudou a textura, mudou o seu cheiro. A mesma coisa de falar na caramelização do açúcar. Quando o açúcar ele vai sendo queimado, ele muda o seu cheiro, muda a sua textura, muda a sua cor. Então, são as evidências que a gente tem de transformações químicas. Inicialmente, nós observamos alguns acontecimentos do nosso dia, que nós podemos relatar aqui. Primeiro, a fotossíntese. A fotossíntese é algo que acontece nas plantas e ela é químico ou físico. Nesse caso, nós chamamos ela de químico, porque na verdade ela vai pegar a energia do sol e vai transformar
em matéria orgânica, e no caso seria a glicose. Então, nós temos uma reação, um fenômeno químico. Grelhar a carne. Então, a carne a gente vê quando ela está crua, quando ela está cozida, a gente sabe que o sabor muda, a textura muda, o cheiro muda. Então, nesse caso, é químico. Quando acende um fósforo, ao ligar o fósforo, ele muda a cor, o cheiro, a gente vê a formação de cinzas, uma nova substância está se formando, então é químico. Vidro quebrado, vidro quebrou. Naquele momento que o vidro quebrou, o vidro não vai deixar sua matéria, deixar de ser vidro. Ele é um vidro, só que é um vidro quebrado. Nesse caso, nós vamos falar que é um fato físico. Fica derretendo. Nesse caso, nós vamos ter a água mudando de estado físico. Então, esse estado nós temos um exemplo de fenômeno físico. Oxidação do ferro, ou seja, enferrujamento. Quando o ferro está se enferrujando, a gente vê que ele muda de cheiro, textura, cor. Então, nesse caso, nós temos um fenômeno químico. Aqui, para vocês entenderem o que é uma equação química, eu vou trabalhar com vocês o que é reagente e produto. E uma coisa simples que a gente tem para ensinar uma equação química é quando a gente usa a chamada receita de um bolo. Se for um bolo de chocolate, a qual leva esses ingredientes, açúcar, farinha, margarina, ovos, leite, fermento, cacau e coco. Quem são os reagentes? Quem eu vou usar para a minha reação? Será toda essa receita do bolo. Quem é o produto final? Vai ser o meu bolo pronto. Então, tem os reagentes, aqueles que eu estou combinando a minha reação, e eu tenho um produto, o resultado da minha reação. Quais são as evidências que eu tenho que esse bolo aconteceu uma transformação química nele? A gente vai ver que ele vai mudar de cheiro, o cheiro do bolo é característico, sua textura, sua cor, seu sabor. Então, nós temos evidências de que ele está, que ali houve uma transformação química. Também nós podemos representar essa equação química em fórmulas. E aqui eu vou pegar uma forma mais simples para vocês. Aqui eu tenho a água. Essa água eu tenho duas moléculas, porque repete duas vezes. Então, esse 2 representa quantas vezes que ele está repetindo. H2O, que significa esse H2 aqui, ó, 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Isso aqui nós chamamos de eletrólise da água, esse que está acontecendo. Essa água está sofrendo processo de eletrólise, sendo, como se diz, se decompondo em outros gases. E aqui nós temos formação de duas moléculas de H2 e uma molécula de O2. Se vocês formos contar as bolinhas presentes aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4 bolinhas de hidrogênio. Então, esses aqui são os reagentes. Quantas bolinhas de hidrogênio que eu tenho? 1, 2, 3, 4. Aqui eu tenho duas bolinhas, ou dois átomos de oxigênio. Aqui quantos que eu tenho? 2 átomos de oxigênio. Então, aquilo que eu usei nos reagentes vai aparecer no produto. A mesma quantidade de massa daquilo que eu utilizei nos reagentes, ela não vai desaparecer no produto. Então, se aqui eu usei 4 hidrogênios vão aparecer aqui. Se aqui eu utilizei 2 oxigênios vão estar aparecendo aqui. Então, eu tenho o reagente, aqui eu tenho o produto. E essa daqui, representação que nós temos, o que nós podemos dizer de uma forma mais simples? Que nós estamos tendo nesse momento, nessa situação, nós estamos falando da lei de conservação das massas, a qual as massas, elas não vão se perder. A mesma quantidade de massa que eu tenho nos reagentes, eu vou encontrar essa mesma quantidade de massas no produto. Vamos fixar isso para ver se vocês estão entendendo. Olha aqui. Eu tenho 4,5 gramas, 0,5 gramas. Quer dizer, a minha massa aqui é 4,5 de grama, essa massa. No produto, a massa de hidrogênio foi 0,5 e a de oxigênio foi 4. 4 mais 0,5 dá quanto? Dá 4,5. Então, a massa que está nos reagentes vai ser a mesma massa somatória nas massas do produto. Aqui embaixo, a gente vê aqui, que embaixo aqui tem 1 e 8. Então, quanto que seria esse X para que essa massa venha a ser conservada? Vai ter que ser 9, porque 1 mais 8 vai ter que ser 9.
Então, essa massa aqui nos reagentes tem que ser igual à massa do produto. A massa aqui dos reagentes está 18. A do produto tem 16. Para aqui dar 18, aqui tem que ser obrigatoriamente 2. Essa é chamada lei de Lavoisier. A proporção em que a massa reage e que são produzidas numa reação é fixa, constante e variável. Ou seja, se eu usei 2 kg de trigo para fazer pão, esses 2 kg de trigo vão estar aparecendo no meu produto final. Ah, mas diminui a massa, não é a mesma? Ela vai perder em gás de outra forma, mas ela vai estar presente, elas não somem. Na natureza nada se perde, tudo se transforma. Agora nós temos a lei de Proust, que é bem interessante de analisar. O que ele fala? Que a produção em massa da substância que reage, ela é fixa. Ou seja, se aqui aumentar uma proporção, ou se eu aumentar isso aqui 2 vezes, todos vão aumentar 2 vezes. Se aqui eu diminuir, se eu aqui reduzir ela pelo meio, todos vão reduzir pelo meio. Então, a proporção vai ser a mesma nos elementos que estão presentes, nas substâncias que estão presentes. Então, aqui nós vamos ter que calcular. Preciso vou pegar de uma forma mais complexa para calcular essa lei de Proust e depois eu pego de uma forma bem simples para vocês conseguirem compreender as questões que foram entregues para vocês. Primeiro, nós temos uma proporção. 18 está para 2 gramas. X está para 1 grama. Aqui eu estou fazendo aquela relação de regra de 3 simples. Se aumentar a quantidade de massa de água, a de hidrogênio também vai aumentar, na mesma proporção. Então, elas são diretamente proporcional. Se é uma grandeza diretamente proporcional, a gente pode pôr nessa equação. 18 sobre x é igual a 2 sobre 1. Nessa relação, tentando calcular, nós vamos transformando aqui, passando na equação. 2x é igual a 18. X é igual a 18 dividido por 2, x é igual a 9 gramas. Vamos ver agora a próxima proporção. 2 gramas está para 16 gramas. 1 grama vai estar para y. Lembrando que é uma grandeza diretamente proporcional. Se aumentar essa quantidade de proporção aqui, vai aumentar na mesma grandeza. Se diminuir, vai diminuir na mesma grandeza. Então, 2 está para 16, 2 sobre 1 é igual a 16 sobre y. E aí, calculando, nós vamos chegar a 8 gramas. Mas a gente pode também calcular de uma forma bem mais simples. Nesse caso, o material de vocês não há necessidade de tanta complexidade. Aqui eu vou mostrar para vocês como que seria esse cálculo. Mas podemos ser bem mais simples e não precisar fazer todas essas contas. Se vocês observarem aqui, analisem. De 2 para 1. Houve uma redução pela metade. 2 para 1 dividiu pela metade. Então, se ele dividiu pela metade, todos aqui vão dividir pela metade. 18 dividido por 2 vai dar o quê? 9. 16 dividido por 2 vai dar 8 gramas. Se vocês conseguirem perceber quanto que está aumentando, quanto que está dividindo, não haveria necessidade de fazer esses cálculos. Esses cálculos vão mostrar para vocês que quando vocês encontrarem uma situação que não dá para vocês perceberem. Mas as atividades que foram entregues para vocês hoje, vai dar claramente para vocês visualizarem sem fazer esses cálculos. Até a próxima videoaula.